Então, nossa sétima reunião. Oi, prof. Oi. Oi, Grazi. Oi, Roseli. Eu estou no meu WhatsApp, no meu computador aqui, eu solicitei acesso e eu me enxergo tudo no Meet e não consigo entrar, ver vocês. Roseli? Tá Não, é falando? a Ilse. Ah, tá, mas você tá junto com a Roseli, né? Que eu tô vendo a Roseli. Não, agora Aqui sou eu pra e a mim. Rose está aqui, ó. Tá as Ah, tá. duas aqui. Ah, Só que eu estou no sim. computador meu ao lado. E daí eu entrei no Meet que você enviou e tudo, mas não apareço na turma. Você entrou lá pelo Class? Entrei. Tente novamente, ou às vezes reiniciar o computador. Não sei se está no computador ou no celular. Estou no computador. No computador. Deixa eu tentar novamente. Só um Bom, minutinho. mas estamos aqui. E não aparece a Ilse ali como se ela já tivesse na chamada. Não, né? Não aparece nem. Ah, só se aparece agora aqui. Deixa eu sair. Como convidada. Estou entrando novamente. Tá, entra novamente. Eu saí ali da tela principal, voltei aqui, vamos ver se aparece. Então, pessoal, enquanto a Ilse vai entrando lá, a gente vai. Então, hoje é a nossa sétima reunião, né? Docência na educação profissional. Opa. Deu certo. Deu certo? Que bom. Ah, não, acho que não. Não. Ela está como convidada. Não. Como convidada? Não sei, ali embaixo tem as pessoas. Ela está clicando no link do Meet Sim. lá no Class? Mas se clicar no link do Meet, já abre o Meet, não abre? Abre, mas aí só abre eu. E vocês não. Que bonitinho, né? Só abre ela. Será que você não está entrando no link errado? Mas a amadinha, aparece tudo aqui, menos você. Tá, aparece tudo, porque provavelmente não é esse link, então. Mas e qual é o link que você mandou? Será que você não está entrando no link errado? Deixa eu ver aqui. Ó, formação em ação. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui a minha tela? Só um pouquinho. Deixa eu ver. Ó. Uhum. Tá, Graziela, editado ontem. Boa tarde. Pauta docência e gestão em sala de aula, 18/4, horário 19h50. Horário 19h50? Tá, clica lá no link do Meet, então. Só que tá aqui horário 19h50. Só o horário que tá errado, então. Ué. Então você está entrando em outra sala. Se não era da outra turma, da sala das 19, você tem que entrar na sala das 18. Prof, eu sou da tua turma. Quem? Mas não tem outra das 18 aqui, só tem essa das 19h50. Mas eu entrei também pelo Classroom e tá como 18h10. Olha se às vezes não tá. Então, prof, talvez eu tenha recebido das 18h50. Mas não tem como se você não tá, só se você era da turma das 19 e pediu para ser Prof, querida, não, eu não pedi nada, eu não pedi para sair dessa turma, só que aqui o que foi me enviado por você é 19h50, tá aqui no meu Classroom. Espera aí. Então. E a minha tá 18h10. Vai ver que foi. Ah, por isso, então. Achou. Eu posso até tirar uma foto e te enviar aqui. Foi 19h10 o dela. Em 50, quer dizer. Ué. Mas então tente copiar quem que está com Clesa 19h10, 19h50. A Ilse? E a Ilse? Sim, é o link que então, diz para ela, pega e copia esse link. Deixa eu colocar aqui.
Deixa eu mandar o WhatsApp, que daí você entra, você copia e cola aí no teu computador. Ótimo, ótimo. Ela vai mandar pelo computador. Já liga. Aqui, ó. Já ativa o WhatsApp. Viu que achamos tudo? Eu já mando, só deixa eu passar o vídeo aqui do acolhimento para a gente não demorar muito. Daí, enquanto vocês vão assistindo o vídeo, eu vou mandando daí para você, tá bom, Ilse? Você pode ver um pouquinho aí, Roseli? Sim, eu estou aqui. Tá. Então, a nossa agenda de hoje, né? Então, o nosso roteiro da nossa aula de hoje, temos o acolhimento, né? Como eu falei, ele é bem rapidinho para a gente ver, refletir a questão da nossa docência na educação profissional, né? Uma reflexão aí. Aí depois a gente vai ver os nossos slides e depois vamos rever as técnicas lá de gestão de sala de aula, rapidinho, as 6 que nós vimos. E depois vamos finalizar, quer dizer, antes daí de finalizar, né, os 4 lá, quem for apresentar hoje apresenta, dependendo do nosso tempo, e daí a finalização da nossa reunião. Então, já estamos aqui, né, docência e gestão na sala de aula, e depois a nossa última reunião, semana que vem, sobre empregabilidade. Então, aqui no acolhimento, eu vou colocar aqui esse vídeo para vocês assistirem, só que eu vou ter que... Será que vai entrar direto? Não, vou ter que sair aqui da meu modo apresentação. Vou ter que apresentar. Aqui. Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Deu. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Então, o que o vídeo aí nos remete, né? O que remete vocês esse vídeo, né? O que mais fascina vocês com relação à docência na educação profissional? Ui, lá, deixa eu... Então, o que mais fascina vocês com relação à docência na educação profissional? Vocês poderiam falar um pouquinho? Prof, é o que fascina ou fazer o comentário do vídeo? Pode falar o que... Em relação ao vídeo, eu estava até dançando, porque me movimentando junto com o vídeo, porque, na verdade, é isso aí. Nós mesmos somos frutos de vários professores, né? E tudo as pessoas, as formações, elas são frutos da interferência de um professor. E, para mim, o que mais me fascina é quando eu consigo perceber, mas não é a falsa impressão, ou quando um aluno vem conversar com a gente e quando a gente consegue fazer a diferença, quando a gente consegue contribuir de uma forma positiva. Então, isso é o que mais me fascina.
E se a gente for ver, os professores, eles têm um potencial, né, um poder de interferir e muitas vezes mudar as situações. Então, que nem eu que sou fruto lá do agrícola, então, quando o aluno vinha e dizia assim, foi a melhor escola, não no intuito de dizer que o agrícola nosso, o CEP, era a melhor escola, mas no intuito que ele teve na vida, não só com o conhecimento, mas em relação a influenciar ele na vida. O quanto ela contribuiu, né? E eu acredito muito na educação profissional. Então, quando vem esses feedback para a gente, isso me deixa assim, vamos dizer, com a consciência tranquila e me sinto super feliz de poder contribuir com alguém, de fazer a diferença, né? Pode ter 50, se um fez a diferença, eu já fico bem feliz, pode ter 100, um já fica. E a gente é fruto dos professores, a gente é uma construção de vários professores, de influência de vários professores lá, desde dos primeiros anos escolares até a universidade, até, vamos agora que os últimos cursos que eu estou fazendo são os dos formadores, inclusive dos formadores, que a gente é uma construção constante. A gente está em construção constantemente. É aquele ditado, né, que os professores formam todas as profissões, né? Então é isso, a relação de afetividade que nós temos, né, com os alunos, né? Mais alguém gostaria de falar? Pode falar, Adélia. Eu também compartilho com a fala da professora Irani, né? E o que mais me deixa assim feliz mesmo é que geralmente é um período de 6 meses que nós ficamos com eles ali, e como a gente está na primeira pegada ali dos alunos, que muitas vezes eles não sabem nem abordar o paciente, nem pegar os aparelhos direito, e eu sempre falo que nos primeiros meses eu emagreço, porque eu fico todo o tempo em pé, mas quando é no final do estágio, eu fico sem lugar dentro do hospital, porque eles dão conta de tudo, e isso me emociona muito, porque principalmente aquele grupo que me deu muito trabalho, que muitas vezes eu tinha que mudar de didática, como está sendo agora, né, nesse curso que a gente está vendo que tem bastante ferramenta que dá para ajudar, melhorar nossas aulas, e então eu fico muito feliz quando eu vejo que eles começam já a falar que já arrumou, nem que for um cuidador de idoso, começam a arrumar o primeiro trabalho, porque o ensino profissionalizante vem muito aquele aluno que já perdeu muita chance na vida ou que não teve chance. Aí ele chega assim como se fosse a tal da salvação dele, né? Tipo assim, ele agarra com muita ansiedade, muito, como é que fala? Eles querem muito, eles chegando sabendo o que eles querem, né? Então, a gente fica muito feliz com isso, principalmente quando eu entro dentro do hospital, eu recém passei por um procedimento, e eu fui atendida por um aluno, e foi muito bom isso, porque eu vi que foi fruto do nosso trabalho, assim, e ele compartilhava dessa alegria de cuidar um pouco de mim também, né? Então, o que eu fico vendo, assim, que nós não estamos passando inútil nessa vida, que alguma coisa, um legado nós estamos deixando. E, que nem o Portela fala, a gente tem que ser uma nova edição da gente todos os dias. Enquanto a gente achar que a gente ainda pode melhorar, nós vamos poder fazer um pouquinho melhor, porque a gente nunca está completo. Nunca a gente é 10, né? A gente pode até chegar no 8, 8,5, mas sempre está faltando alguma coisa e a gente vai ficando muito feliz quando começa a aprender. Eu tenho uma indignação. Quando eu não consigo fazer as coisas e eu consigo ver essa indignação no aluno. Aqui no curso mesmo, eu consigo ver a indignação que a gente não consegue postar alguma coisa, não tem alguém que para explicar, aquele pessoal, aquele botãozinho ali que você tem que apertar para aparecer. É uma coisa tão, parece que insignificante, mas para o aluno que não sabe nada, para ele é. Então, eu acho assim que o trabalho em grupo ajuda muito, e é muito maturidade quando você entra num grupo e vê uma deficiência e você quer ajudar incondicionalmente. E eu quero ser assim, e eu gosto quando eu encontro pessoas assim. E tem que ser assim, né? Porque lá no grupo profissionalizante, não é um grupo coeso, ele tem diversidade de pessoas
que uns entendem muito a tecnologia, outros não entendem, mas quando chega lá são excelentes profissionais, né? Então, eu estou muito feliz e fico feliz desse reconhecimento, tanto do aluno, quanto eu vejo também que eles também ficam felizes porque nós passamos na vida dele. Então, é essa parte aí que eu fico feliz. Obrigada, Adélia, por contribuir. Então, o que você falou, né, do subsequente, né, como o outro professor cursista, né, da outra turma falou, é uma segunda chance, né, que eles têm ali, né, quando eles não tiveram uma oportunidade de, né, de se aperfeiçoar ali antes, né, ou ir para uma faculdade, alguma coisa, eles têm essa segunda chance, essa nova oportunidade, né, com o subsequente. E que depois também acaba sendo uma forma para eles irem fazer uma faculdade. Eu vejo que muito se motiva a isso e acaba indo para uma faculdade. E é tão gostoso quando você vê que ele fala, ai, professor, eu fiz o curso técnico, eu gostei tanto que resolvi ir para a faculdade, me ajudou muito, me deu muita iniciativa. Então, você fica muito, muito feliz. E nós, assim, que é da área da enfermagem, o que é mais gratificante é quando você chega para um atendimento e você se depara com um aluno, né, que você plantou a sementinha nele e ele se tornou tanta coisa, tá ali tão importante, né, cuidando de quem ensinou ele, né? Isso é muito bom, é muito gratificante. Ou quando você chega com o seu aluno naquele campo de estágio e um outro aluno vem, olha, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, porque eu fui aluno desse colégio, dessa formação, e foi muito bom, os professores foram ótimos, a direção, isso é muito delicioso, é maravilhoso. É isso mesmo. Eu ia fazer um comentário, agora esqueci, fugiu da minha cabeça. Mais alguém gostaria de falar? Não, então a nossa reunião seria isso, esse acolhimento, essa reflexão, né, nossa, em relação à docência aí. E agora vamos relembrar um pouquinho que nós vimos Nossa, ele passou sem eu precisar mudar aqui a tela. Bem que falaram que o Meet melhorou. Então, relembrar o que nós vimos na aula passada, né, na semana passada. Então, aprimoramos nossos conhecimentos sobre técnicas de elaboração de slides, praticamos as técnicas já trabalhadas, né, elaborando os slides, né, começando a elaborar ali os slides, exploramos mais 2 técnicas de gestão de sala de aula, permitindo maior interação dos nossos estudantes. E hoje, né, fizemos ali a reflexão sobre a docência, né, na educação profissional. E agora vamos praticar as técnicas de elaboração de slides. Então, vamos terminar os nossos slides. E depois vamos rever, né, lembrar ali das técnicas de gestão de sala de aula que nós trabalhamos desde o início. Tá? Desde o início não, as 3 reuniões passadas, né, anteriores. Então, vamos lá praticar? Então, vocês vão voltar àqueles grupos que eu já vou postar aqui e vão terminar aqueles slides. Vocês todos têm lá o documento salvo da semana passada? Aí vocês, então, semana passada, vocês fizeram o tema, os objetivos e a pergunta engajadora. Tá? Hoje, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o conteúdo, escrever o conteúdo, o conceito, né? Lembrando que serve, né? Não é para escrever tudo, é só um texto de apoio para o professor com relação ao conteúdo a ser trabalhado, né? Lembrando lá do tamanho da letra, né? No mínimo 28, título tamanho maior, utilizar 2 cores e se quiser variar com mais cores, sempre na mesma paleta de tons. Apresentação da situação problema, né, para instigar o aluno a elaborar possíveis soluções para desafios propostos relacionando o conteúdo com situações reais. Atividades interativas, então o conteúdo da sala de aula deverá culminar em uma atividade a ser realizada pelo estudante, né, faça você mesmo, aquele mão na massa, agora é a sua vez, né, utilizando aí a metodologia, alguma metodologia ativa. E depois a retomada, né? Que é voltar à questão dos objetivos e ver se foi alcançado aqueles objetivos. Tá? Então, é esse que é para vocês fazerem.
Só não esquecer, né, se vocês forem utilizar alguma imagem, ver a questão dos direitos autorais, sempre colocar a fonte, né, referenciar nessa imagem. Se for fazer exercícios, né, sempre contextualizar esses exercícios com a aula, né, para consolidar aí a aprendizagem. E, né, se quiserem, né, seria interessante aí utilizar uma técnica de gestão de sala de aula, uma das 6 que nós vimos, tá? Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui os grupos. Prof. Graziele, deixa eu te perguntar uma coisa. Ali, quando tem a questão do depoimento, no caso, se a gente quisesse no relato colocar, inserir, né, evidências e registros, depois das evidências e registros, depoimento do estudante, no nosso caso, não foi estudante, foi os coordenadores a respeito da implementação realizada. Vamos pedir assim, se eu pedir para um coordenador, por exemplo, me mandar um feedback do que ele achou, como que funciona? Eu tenho que pedir alguma coisa para ele em relação a esse vídeo, ou esse áudio que ele utilizou para mim poder postar ali na implementação? Eu acho que se ele autorizou, não. Se eu pedir e ele me mandar, que é de eu explicar, que é para o caso nosso da implementação, daí não precisa pedir nada, só posta ali. Isso? Isso. Daí eu, Ou claro, vou você colocar. pode ter um professor que já entregou, não lembro, uma professora que entregou, ela colocou, pediu acho que para os alunos escreverem no caderno, não lembro se alguém aqui, se foi a Cláudia, se não me engano, pediu para os alunos escreverem no caderno, né, como que foi a aula, dar um feedback, se não me engano, que eu dei uma olhadinha, da aula, né, escrever como que foi a aula, o que eles acharam da aula, e daí tirou foto. Acho que foi a Cláudia, né? Cláudia tá aí? Sim, eu pedi para eles escreverem numa folha de caderno, aí eles até me entregaram, aí eu fotografei, né? E coloquei aqui nos slides. Também é uma evidência que é legal, né? Que daí você tem depois. No caso, você não vai ter, né, Irone, mas pode ser dos professores, isso mesmo. Você pode Isso, fazer porque daí, no caso, a gente coloca o nome da pessoa, mas eu vou no grupo pedir quem gostaria de colocar opinião, de falar, né, na sua formação. Daí relata isso embaixo, né? Se ele mandar, quer dizer que ele e posso até escrever no texto, né? Você pode colocar, né? Perguntando se você pode, né? Utilizar como no teu trabalho, né? De implementação, né? Colocar. Aí ele autorizando, acredito que não tenha problema, né? Porque os alunos, na verdade, a gente até, se for ver as escolas, elas têm essas autorizações de uso de imagem, né? Agora, nós, dos coordenadores, não temos autorização de uso de imagem, mas eu acredito que não tem problema. Eu acredito que não também. Tudo bem, eu coloquei lá, então vocês já sabem o que é para fazer. Eu vou passando nos grupos, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Aí vocês podem me chamar aqui também nesse grupo. Lembrando, então, voltamos às 19 para cá, pode ser? Às 19 horas a gente volta para esse grupo principal para vocês apresentarem rapidinho o que vocês terminaram de fazer, os slides, né? E daí depois para o pessoal, para os professores apresentar sua implementação, tá bom? Alexandra, quero ficar de olho na tua implementação, por causa que nós não começamos a falar nada ainda da observação de sala de aula. Eu tenho a minha experiência da observação, porque eu já trabalhei em instituição que fazia observação, mas em relação e da tutoria, né? Agora,
Professora Graziele. Oi? Quem chamou? Cláudia? É Cláudia. Uhum. Professora, tem como... Eu já compartilhei com a professora. Tem como a professora dar uma olhada para ver se é aquilo lá mesmo? Eu e a Patrícia já finalizamos. Os slides. Isso. Você compartilhou onde? Eu compartilhei com a professora no Class? Não, como que é no... Ai, deixa eu olhar aqui, meu Deus do céu. No Google Drive. Ah, tá, vou lá ver. Tá. Qualquer coisa a professora fala, se não consegui achar. Isso mesmo, Cláudia. Vi lá. Tá bem, professora, obrigada. Prof. Graziele, eu queria que a senhora entrasse no nosso grupo, no 4. Aí entro. Tá bom, obrigada.
Oi, pessoal, voltaram? Grupo 2, grupo 4, grupo 3 e grupo 1. Só me avisem quando vocês todos voltaram aqui. Coloca lá no chat, grupo 1 voltou, grupo 2 voltou, só para eu saber se vocês todos voltaram. Professora, a Patrícia está sem grupo, nós é os 5, então. Tá o quê? A Cláudia que está falando. Ah, tá. Não, vocês eu já sabia, já tinha terminado. Tá. Grupo 2 já voltou. Grupo 2, grupo 1 também já voltou. Grupo 4 também? Sim, prof, estamos aqui. Tá. E o grupo 3 já voltou também, né? Qual grupo que é... Quer dizer, antes de vocês apresentarem, deixa eu passar aqui, ó. Só vamos lembrar, né, as técnicas de gestão de sala de aula que nós já vimos, né? Então, lá no primeiro, dos 3 encontros, né, sobre as técnicas de gestão de sala de aula, nós vimos o Vire e Converse e o Todo Mundo Escreve. Depois nós vimos o Mostre-me e a Pergunta Surpresa. E semana passada nós vimos Todas as Mãos e os Hábitos de Discussão. Então, agora vamos compartilhar. Qual grupo quer começar compartilhando? Deixa eu parar minha apresentação. Ô, professora. Oi. Como eu tenho dificuldade, eu já quero acabar com a minha angústia logo. Então, vai lá, Adélia. Vamos lá, então, vamos ver se está certo. Então, tá bom. Aí, tá dando para ver como é que tá? Oi? Dá para ver, sim. Ah, então tá. Então, nosso trabalho, como ele tem a sequência, né, do curso aqui técnico de enfermagem, e o tema é a lavagem das mãos, né? Aqui nessas aulas vamos aprender quando lavamos as mãos. Vocês estão ouvindo? Sim. Ah, então tá bom, então tá dando certo. Para que e por quê e como lavamos. Aí eu coloquei essa figurinha que fala um pouquinho sobre doenças cruzadas e lavagem das mãos, né? Para retratar um pouquinho. Depois, infecção, falando, contextualizar o que é infecção cruzada na enfermagem, né? Trata-se da transferência de micro-organismo de uma pessoa, superfície, objeto para outra pessoa. Aí eu coloquei o vídeo, que inclusive foi até um dos grupos aí que apresentou, né? Esse vídeo ele tem 1 minuto, né? Acho que não tem necessidade de passar, mas a gente passou lá agora há pouco, né? Que aí ele tá dentro do objetivo, que uma das coisas que a gente usaria também seria o vídeo, né? E aulas teóricas e práticas. E aí depois vem as respostas do que a gente perguntou, do que a gente queria com essas aulas, né? Aprendemos hoje quais os momentos que devemos lavar as mãos, a técnica correta, os objetivos desse procedimento, que seria os objetivos de lá evitar doenças cruzadas entre também proporcionar, né, uma estética melhor. E aí a referência, né, da onde que foi tirado esse material. Beleza? Beleza. Próximo grupo.
ser a gente, professora. Tá bom, pode apresentar, Cláudia. Está conseguindo visualizar? Sim. Então, né, colocamos aqui, nós também, curso técnico em enfermagem, né, introdução na disciplina de introdução do primeiro período, e com o tema higienização das mãos. Então, colocamos aqui, né, nesta aula vamos aprender a forma correta de lavar as mãos, né, mostrando a importância de seguir cada etapa desta técnica, e manter o controle da prevenção e transmissão das infecções. Aí, para pensarmos juntos, né? O que pode vir a acontecer se não lavarmos as mãos corretamente? Aí, aqui com o conceito, né? Falando um pouquinho aí da remoção da sujeira, né, dos micro-organismos, que é uma da redução das causas aí da infecção e transmissão, né, transmissões cruzadas. Aí, colocamos aqui um pouco como que vai ser realizada a técnica. Aí aqui, né, vamos praticar. Então, vamos praticar a técnica, né? Começa a palma das mãos, dorso, entre os dedos, polegar, articulação, né, entre as unhas e punho, né? Nós vamos praticar aí a técnica. E aí no final, né, depois vamos colocar tinta guache nas mãos, fazer toda a dinâmica, né? E para finalizarmos aí o que vimos na aula de hoje. Então, através dessa dinâmica, né, realizada com os alunos, podemos obter uma positiva resposta em relação ao cumprimento das práticas, né, da higienização das mãos e o referencial teórico. Então, foi este o nosso trabalho. Isso mesmo. Parabéns aí os dois grupos. Quem mais? Só sair agora, interromper. Pode ser a gente, Fernando? Irone, Pode ser. Alexandra. Pode sim, vou apresentar. Eu sou que nem a Adélia, já que tem que ir, que vá logo para passar o nervosismo. Então, nós, né, enquanto núcleo, a gente está focando o nosso plano de ação para os nossos coordenadores de curso, com o tema empregabilidade, que também está um tema sendo muito discutido com a CED, com os próprios coordenadores de curso, eles também, né, estão trabalhando conosco técnicos e também com os próprios coordenadores. E ontem foi realizada, né, já foi realizada uma meet com os coordenadores para discutir a questão da empregabilidade do jovem aprendiz, da questão dos estágios, discutir a importância do papel do coordenador, e com isso, né, a gente fez aqui no Ponta Grossa, a gente fez uma ação com o próprio coordenador de curso, para que ele se reconhecesse enquanto coordenador, qual a importância do papel dele dentro do curso, e também como ele pode agir para que seja efetivada com excelência esta função, esta ação da empregabilidade, né, para que atinja-se todas as metas que venham a ser propostas pelo núcleo, pela CED. Então, a gente fez ali uma prática através ali com papeletes, com cartazes, né, para que ele descrevesse também qual a importância e o papel do coordenador de curso aí para a efetivação da proposta da empregabilidade. Então, foi essa nossa ação aí para que ele, né, pudesse aí estar se identificando. Foi isso. Próximo grupo. Vai lá, Lu. Então, boa noite. Eu vou só passar o que a gente não mostrou na semana passada,
então não deu tempo de completar todos os itens, mas no decorrer, essa é uma apresentação que eu particularmente vou utilizar para implementação. Minha implementação vai ser durante essa semana. Espero que dê tudo certo, né? Dado o contexto e que os alunos estão comentando que não vão participar das aulas, mas eu vou tentar implementar online e presencial. Vamos ver o que vai sair depois. Então, o conceito relacionar, então, a pergunta engajadora era se você tem uma alimentação saudável, e aí conceituando a energia dos alimentos, comparando, né, entre eles, os nutrientes essenciais, para que eles pudessem também comparar dentre os nutrientes essenciais, lá os carboidratos, proteínas e lipídios, que tem vários grupos, e quais desses grupos do mesmo nutriente pode ser mais saudável para integrar a alimentação no dia a dia dos alunos ali. Aí, na sequência, vai ter atividade, né? Mas não deu para colocar tudo aqui ainda. Então, essas imagens, como sugestão, não sei se todo mundo conhece, tem um site na internet que chama Pixabay, ou então no Google, sempre a gente pesquisa lá, imagens livres de direitos autorais. Então, a gente consegue boas imagens sem precisar ficar referenciando. Lá também você pode referenciar se quiser, né? A pessoa pede algum crédito se você utilizar a imagem, mas não precisa, é livre de direito. Então, você acaba tendo imagens bem bacanas aí, sem precisar das referências. Agora falta, acho que só mais um. O grupo... Já foi todos, né? O grupo 4 não vai apresentar, né? Isso, prof. Deixa eu voltar aqui para nossa reunião. Então, todos os grupos aí compartilharam a atividade, né, que foi proposta, a elaboração dos slides, né, que fizemos em 2 etapas, né, terminamos hoje. Então, o grupo 4, o professor Luiz não está bem, né, está, acho que no hospital, né, que a professora comentou, e daí ele que estava com os slides, então eles vão terminar durante a semana, depois eles vão me encaminhar o link. Então, só para a gente lembrar com relação, né, ao plano de ação e o relato de implementação. Então, o que vocês vão apresentar, né? Quem for apresentar hoje, então vocês vão compartilhar a apresentação de vocês, quem quiser compartilhar a apresentação, né? Quem tiver a apresentação para compartilhar. Quais os pontos positivos da sua implementação, que adaptações você precisou realizar em seu planejamento e os recursos e estratégias discutidos no grupo de estudos que você utilizou nas suas aulas e os resultados que alcançou, tá? Então, no máximo 5 minutinhos para cada um apresentar. E só para lembrar que vocês... Só deixa eu mostrar, acho que vou parar aqui. Deixa eu só comentar esse slide, daí depois eu mostro lá para vocês. Então, aqui a diferença, né? Então, são as 2 atividades avaliativas que vocês precisam fazer. Então, aqui o plano de ação deve contemplar informações da proposta de implementação. Então, até 4 cursistas, né? Então, vocês têm lá um modelo que a gente já viu, que eu mostrei para vocês. Então, os integrantes podem ser até 4 cursistas. Os temas, aprendizagem ativas, técnicas de gestão de sala de aula, empregabilidade na sala de aula. Não que sejam esses temas, pode ser da aula de vocês, mas vocês aplicarem uma dessas técnicas aqui, de sistemas, né? O modelo está lá no Google Apresentação, né? Fazer a postagem do link no Classroom, né? Até dia 28, tá? Agora, de semana que vem. E a implementação é individual, mesmo como eu falei que tem gente que fez, digamos, em dupla, mas cada relato, né? Cada um tem a sua forma de relatar como foi a aula, né? O relato da aplicação do plano de ação, então vocês vão relatar como foi, né, essa implementação do plano de ação, trazer evidências, depoimentos, os resultados alcançados, o modelo também está lá no Google Apresentações, e fazer a postagem do link no Classroom até dia 28/4. Aí eu não sei se eu comentei aqui na turma de vocês, se possível, né, não deixem para o dia 28 para fazer a postagem. Por quê? Porque pode vir sem anexo, como a gente já viu, né? Eu comentei, né, com vocês.
que às vezes vocês não vão até, eu não sei como que acontece, que chega sem anexo, né? Não sei se não termina, o que é, né? Qual é o erro ali nesse caminho, que daí, se vocês postam antes, eu consigo, né, visualizar e já responder vocês, para vocês conseguirem tentarem lá anexar, né? Se deixar para o dia 28, aí fica muito em cima. Só deixa eu mostrar... Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Eu quero mostrar aqui para vocês. Descobri semana passada isso. Então, quem não implementou, nem quem não preencheu ainda os slides da implementação, vai facilitar. Quem já preencheu, já fez, não tem problema, pode entregar do jeito que fez. Aqui, ó, na atividade, relato de implementação, né, que vocês vão clicar, não sei se alguém já descobriu isso, que eu vi depois. Aqui, ó, vocês vão entrar aqui, orientações, né? Nessas orientações vai abrir... Ai, não abriu lá. Deixa eu apresentar de outra forma aqui. Aqui, ó. Vocês abriram aqui. Daí eu falei para vocês deixarem, né, aqui a capa, daí aqui vocês vão descrever o relato de vocês. Mas depois que eu vi que aqui tem um modelo, que daí torna mais fácil a apresentação de vocês, né? Então já tem tudo prontinho, né? O nome de vocês, o nome do formador, nome do colégio, a série, os objetivo, né? No próximo aqui já tem para vocês fazerem o relato, né? Relatar, descrever como foi feita a aula, né? Aqui descrição da implementação, também continua relatando, né? Como que foi. Aqui você traz as fotos, as evidências, né? Nesse próximo slide. Nesse slide aqui, os depoimentos. Feedback da observação, caso vocês tenham, resultados alcançados e a reflexão final, tá? Então, já está pronto aqui os slides, fica mais fácil, né? Tá? Então, quem não fez ainda, então vocês entram ali no modelo, aqui, ó, entra no modelo, já está tudo prontinho, é só vocês fazerem uma cópia e descrever ali, tá bom? Graziele, Oi. a reflexão sobre como o trabalho colaborativo impactou na sua prática todo esse nosso trabalho colaborativo durante as aulas, né? Isso. No caso de vocês, a reunião, isso mesmo. Isso, nós tivemos um trabalho colaborativo também por parte do departamento. A gente, se quiser, pode colocar algum relato também da importância que teve a ação do próprio departamento junto conosco nas formações, né? Pode sim. Uhum. Então, agora nós chegamos, né, ao fim, só tem ali o para finalizar, que daí depois que tiver as apresentações, depois que vocês fizerem as apresentações, daí eu encerro ali a reunião. Então, quem dos 4 gostaria de apresentar primeiro? Alexandra, Cláudia, Adélia, Patrícia... Adélia, pode ir lá, Adélia. Pode ser. Oi. Pode ser, professora? Pode apresentar. Até porque se não conseguir, fica para o próximo. Vamos lá, vou tentar. Pode apresentar. Um pouquinho. Tá dando para aparecer aí, prof? Oi. Apareceu sim, Adélia. Pode apresentar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, aqui tá, né, que meu nome é Adélia, da professora, Colégio Estadual Santa Maria Gorete, aqui de Maringá. Eu estou, nesse momento, com o primeiro período, né, que é o primeiro semestre do Introdução de Enfermagem. O objetivo da aula é a aula de função venosa dinâmica interativa.
Aí a técnica de punção venosa, né, que é o AVP, que é o acesso venoso periférico. Aí eu peguei, né, que eu consegui aprender durante esse curso, um vídeo sobre punção, e eu consegui pegar só 1 minuto, não vou passar, que eu acho que não tem necessidade, eu peguei uma parte que, ao meu ver, a experiência que eu tenho lá com os alunos, que eles preparam bandeja, preparam material, mas quando eles vê o sangue, eles se apavoram, e às vezes até pega a veia e até perde, né? Porque fica aquele medo do sangue, né? Então, essa parte do vídeo, ela é bem tranquila, né? Ela mostra, assim, bem sucinto, que você consegue fazer uma punção sem aparecer aquele monte de sangue lá onde muitos se assustam, né? Aí eu achei legal esse vídeo também, por isso que eu puxei ele, aí eu consegui também pegar só a partezinha ali que mais achava conveniente. Aí o objetivo proposto da aula, esta aula tem como objetivo proporcionar ao aluno um modo de pegar um AVP, que é o acesso venoso periférico, de modo seguro e eficaz, onde ele sinta que está amparado todo o tempo do procedimento pelo supervisor e com o conhecimento teórico necessário para se planejar. Então, a ideia é fazer com que não é um teste, né? Tipo assim, você prepara a bandeja, vai e funciona. Não, todo momento está ali junto, todo momento está fazendo etapas por etapas com ele, soltando devagar, porque é um procedimento invasivo, né? Aí a descrição da implementação, né? Conferir e preparar o material para o procedimento. Abrir o material em bandeja ou bancada feita a servicia minutos antes. Escolher dispositivos e o vaso de acordo com o tempo de permanência e solução a seres infundidas. Sempre que possível, deixar o membro de domínio livre, atentar para as indicações dos vasos sanguíneos para uma punção venosa. Qualquer veia dos membros superiores do paciente e veia cubital mediana, do antebraço, do plexo venoso, do dorso da mão, sentido distal para o proximal. Então, tem como trazer também um pouco da teoria, né? Aí eu consegui gravar um vídeo com elas, que eu peguei o braço do boneco e eu acoplei aqui no braço da aluna, né? Para ele sentir mesmo, né? Porque tem professor que prefere até que o aluno compre o material e eles fazem neles, mas eu acho um pouco invasivo também, né? De fazer ali no aluno, eu estou no primeiro período, eu não sei ainda o que esse aluno traz de bagagem, de trauma, tudo, então, até dele recusar ali no momento também, eu acho que já começa a virar uma barreira para ele que está chegando, então eu prefiro fazer no boneco e depois já ir direto com o paciente lá, quando eu tenho uma veia calibrosa. Aí essa parte aqui é onde elas me ajudam, né? Essa aqui acho que dá até para a gente colocar, vocês vão ver que elas se interagem, elas ajudam falando já, né, que elas já tiveram aula teórica, né, e elas vão... Deixa eu colocar aqui, que é bem rapidinho, tá, professora? Qualquer coisa pode me interromper. Vou ver se consigo abrir. Mudo de lugar a minha mão, uma introduzidinha ali, e coloco aqui o micropólio. O primeiro micropólio ainda não segura muito bem, mas já me dá uma zona de conforto mais tranquila. Aí eu venho aqui, seguro aqui, agora eu vou pedir para você, Caio. Vem cá, coloca embaixo um. Embaixo ali, aqui embaixo, você vai colocar um com a colinha para baixo. Pode vir aqui. Você vai com a costinha rente, isso. Cola na pele do paciente. Sim, porque essa partezinha aqui ele pode machucar. Agora você vai fazer uma ao contrário com a colinha e vai virar, tipo um bigodinho. Cruzado, igual uma orelhinha. Bigodinho chinês. Você vai cortar ali. Bem rente a pele e dá uma virada. Não, agora aqui, pra cá. Vai virar aqui, aqui, pra cá, pra aqui, pra cima. Aqui. E a outra aqui. Exatamente. Gente, aí, antes de tirar isso aqui, eu posso
Dá mais uma testada, para ter certeza. Aí tá indo bem. Fechei aqui. Lembra aquela agulha lá na bandeja? Se tiver um soro, a gente já coloca. Se não tiver, o que eu vou fazer? Sempre aqui, gente, ó. No meu dedinho aqui. Porque daqui a pouco você vai usar todos os seus dedos. Você vai aqui e vai tirar daqui e vai colocar aqui. Primeiro aqui. Essa seringa aqui eu posso usar mais pra frente, não posso? Não fazer medicação para drenar. Eu tô na medicação, eu posso usar. Tirei, coloco aí na bandeja, tranquilo. O acesso dela tá pego. Agora é a hora da caneta. Caneta azul, azul caneta. Então, continuando, né? Em todo momento elas participaram, ajudaram, montaram bandeja, fui falando, eu vou interagindo, vou fazendo pergunta, o que falta, e elas vão interagindo todo momento ali. Quanto ao depoimento dos alunos, eu ia até tirar esse slide, mas eu preferi deixar, até porque faz parte lá do que está pedindo no trabalho. Eu trabalho com 5 grupos, né? E que, com conversa lá com a minha coordenadora e com as pedagogas, só 2 grupos que eu consegui trabalhar com função e levar no laboratório e explicar dessa maneira que eu expliquei aqui. Então, a gente preferiu não pegar os depoimentos de aluno, porque aluno é difícil quando você trabalha só com um grupo, porque tudo que você ensinar para um grupo, você tem que ensinar para os demais, porque vai dar a impressão que você está beneficiando um mais do que o outro, né? Porque ainda eu posso estar trabalhando ainda com eles conforme eles vão adiantando, eu posso estar trabalhando mais, mas a gente achou melhor não abrir com eles, só pegamos ali a fala deles no momento que eles gostam, porque é uma coisa que eles querem fazer muito também, é função, que eles já querem pular a fase, e como eles estão em introdução de enfermagem, então vai ser agora, no mês 5, que vai entrar mesmo a medicação, onde eles vão estar pegando mais, porque a gente só consegue deixar o aluno sozinho e entrar na medicação quando ele já domina mais essas primeiras técnicas, né? Porque não tem como você pegar medicação para o aluno e tá ali do lado do banho no leito, daqueles cuidados básicos, onde ele não aprendeu muito ainda. Então, com conversa, ela falou, não, vamos deixar isso para um próximo momento, aí a gente consegue, porque o curso termina, né, não dá tempo, né, da gente interagir mais, né, então eu tive que fechar o trabalho faltando essa parte ainda que de estar lá na aula junto com o paciente. Então, elas lá na escola, a coordenadora e a pedagoga falaram que é para mim apresentar esse trabalho lá, com o feedback que eu tiver lá na aula prática. Então, o trabalho eu vou estar apresentando aqui, mas lá no final do mês 5 eu vou estar terminando ele, que eu vou ter que apresentar lá na escola aí, que elas vão me dar esse feedback. Então, não consegui trazer aqui, mas como era facultativo, né, mas é só para um motivo de deixar vocês cientes, né. Então, o resultado alcançado. Aprendi que quanto mais ferramentas uso, mais seguro eu fico e os alunos ficam mais confiantes. Por ser uma aula onde o procedimento é invasivo e a eficiência do planejamento proporciona que as ferramentas utilizadas juntos com o conhecimento teórico pode ser alcançado, o objetivo proposto com sucesso na maioria das atuações em menor tempo. Consequentemente, paciente, estudante e toda a equipe multiprofissional ficam mais tranquilos quando estamos bem preparados. Posso observar que se para eu é difícil, quanto mais para o aprendiz. Mais uma vez, que ele sabe que, ao fazermos junto, aos poucos, vamos delegando mais funções a cada fase dos procedimentos, sendo assim, o desenvolvimento de cada indivíduo flui no tempo sem traumas para ambas partes. Aí as referências da onde eu tirei o vídeo, né? E da onde também eu peguei o material aqui. Professora, eu estou com paralisia um pouco facial, tá? Então, a minha voz está meio difícil, falei, mas eu vou apresentar, eu não vou deixar de fazer, porque uma coisa também que eu aprendi e estou ensinando os alunos, aceite as suas limitações, porque se você aceitar, as pessoas também vão te aceitar. Por isso que eu falei, eu vou tirar a máscara, eu vou apresentar esse trabalho, porque senão eu vou ser hipócrita, que eu sempre falei para os alunos isso.
Mas era isso, e o trabalho continua, tá? Porque tem as pedagogas lá que querem que eu faça mais coisas, trabalho aí. Beleza? Tá bom, parabéns, Adélia. Obrigada, gente. Próxima, quem é Cláudia? Queria apresentar, Cláudia? Tá. Tá, eu vou compartilhar aqui. Só deixar. Adélia, se tira teu compartilhamento. Isso, pode compartilhar. Tá, a tela aqui, eu vou... Então, dá para ver, né? Dá para ver, sim. Tá. Então, que é a implementação, né, da aula de higienização das mãos, né? Meu nome é Cláudia, no Colégio Polivalente de Goiuerê, o PREMEM 1, o primeiro período, né? Então, o objetivo aí da higienização das mãos foi apresentar a forma correta da lavagem das mãos, mostrando a sua importância de seguir cada etapa e manter o controle aí da prevenção e transmissão da infecção. Então, o objetivo, né, seria remover aí os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos. Então, coloco aqui, né, todas as fases da lavagem das mãos, que colocamos também que nessa dinâmica, né, com a tinta guache, é importante que realize todas as etapas, né, que tenha durabilidade aí de 40 a 60 segundos, né, e a partir do momento que terminando a técnica, apresenta-se nas mãos se foi efetivo ou se foi não efetiva essa lavagem. Se a mão estiver toda colorida, torna-se efetiva. Se tiver alguma parte aí sem a pintura da tinta guache, né, não foi efetiva a lavagem das mãos. Então, um pedaço das mãos ficou aí sem ser lavado. Aqui foi eu com os alunos, né, aí eu na pia, colocando a tinta guache na mão da aluna, ela realizando a técnica, né, apontando ali ela realizando a técnica, e colocamos outra aluna ali, né, com a fase efetiva da lavagem das mãos, estava com a mão toda pintada de verde. Aí colocou aqui o depoimento das alunas, né? Foi um grupo de estágio que são 6 alunas, tá? Que participaram dessa dinâmica. Então, ela coloca, né? Vou citar aqui de uma das alunas, a partir dessa dinâmica da lavagem das mãos, conseguimos identificar o processo correto da lavagem e higienização dessas mãos, observando a tinta guache espalhada na mão, sabendo que conseguimos eliminar corretamente toda a sujidade da pele, eliminando os micro-organismos e evitando a proliferação deles, né? Que foi da aluna Atalanta. Aí tem aqui uma colocação da Jéssica também. Aí outra aluna foi muito importante com a tinta guache, né? Porque dá para ver o lugar que não foi bem lavado. Então, a importância da lavagem correta das mãos para tirar bem a sujidade, eliminando os micro-organismos e a proliferação deles, porque 80% das doenças transmissíveis são contraídas pelo toque. Aí tem outra fala aqui da Solange, né? Aqui da Roxana, que ela é uma aluna venezuelana, né, que está com a gente. Ela coloca também a importância da lavagem das mãos, né, que tem como uma grande importância tanto para nós como para os pacientes, eliminando aí a sujidade, o micro-organismo, a finalidade, né, eliminar e remover o micro-organismo. E uma outra colocação aqui, né, o depoimento da Érica sobre a nossa aula. Então, os resultados alcançados foi que a partir da conversa aí com os alunos após esta aula, eu pude obter uma positiva resposta em realização do cumprimento da prática da higienização das mãos, né? E obtivemos a sensibilização desses futuros profissionais, né? Frente a essa importante ação. Então, foi este
né? E aí colocamos aqui a reflexão final, que 80% das doenças são transmissíveis, são contraídas pelo toque, né? E 40% das contaminações poderiam ser reduzidas se lavássemos a mão de forma correta. Então, foi a minha aula e a minha implementação. Isso, parabéns, Cláudia. A Patrícia quer dar continuidade para continuar com o pessoal da enfermagem? Pode apresentar, Patrícia. Sim, professora, eu vou compartilhar. Dá para todo mundo ver? Não compartilhou ainda. Não. Só um pouquinho. Apresentação. Ai, amiga, não tá indo. Quer passar para a Alexandra, a Patrícia, e depois se apresenta? Ah, consegui. Beleza. Uhum. Apareceu, né? Apareceu. Então, tá. Aqui é a identificação, né? O tema também é o mesmo, que a gente confeccionou junto, só que tem alguns depoimentos, algumas falas que estão diferentes da professora Cláudia, né? Que é a higienização das mãos. E o objetivo é apresentar... O objetivo e o proposto de objetivo vai ser o mesmo da professora Cláudia, mas eu vou ler novamente, tá? Apresentar a forma correta de lavagem das mãos, mostrando a importância de seguir cada etapa da técnica. Manter o controle da prevenção e transmissão da infecção. Agora, o objetivo proposto, né? Remover os micro-organismos que colonizam as camadas da superfície da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos. No caso aqui, eu vou falar um pouquinho sobre como que é feita a nossa dinâmica da lavagem das mãos com a tinta guaxa, né? Com os olhos vendados, utilizaremos na lavagem das mãos a tinta guache, com intuito de apresentar a importância de estar realizando a técnica corretamente, sem pular nenhuma etapa. Onde em uma etapa da técnica não realizado, irá apresentar nas mãos uma parte sem a pintura, demonstrando a sujidade. No caso, a gente vai colocar todos, né, para fazer a lavagem com a tinta guache, e foi como a professora comentou, aonde não tiver sujo de tinta, é onde não foi lavado correto, porque com água e sabão, a gente não percebe, né? A gente só consegue perceber diante da tinta, que é uma cor mais evidenciada, mais forte para a gente perceber essa falha, né? No caso agora, a descrição. Nesta aula, iniciamos a apresentação da importância correta da lavagem das mãos, abordando junto aos alunos a necessidade de ser realizada corretamente. A gente deu um início ali comentando sobre essa lavagem, né, a higienização correta, né, para não pular nenhuma etapa. Também a gente não
não deixar de lavar também nenhuma parte das nossas mãos. Na prática, foi posicionado o aluno em frente à pia, com os olhos vendados. Neste momento, coloquei a tinta guache em suas mãos. Em seguida, solicitei para que o aluno realizasse o passo a passo da técnica. Aqui são algumas evidências, algumas fotos, né, das minhas alunas. A gente vendemos os olhos, coloquei tinta guache. Eu só queria justificar a questão da luva, porque logo após a gente ia ter uma visita no setor hospitalar. E como a tinta, né, ela é preta, ia deixar um pouquinho ali de sujidade da tinta. Então, a gente optou por realizar com a luva, tá? Foi só por esse motivo mesmo. Fiz com 2 alunos, né? Nós temos a equipe de 6. Aí, para não ficar muito extenso, né? Na verdade, eu fiz com todos, mas aí eu apresentei só duas evidências com alunos diferentes, tá? Aí, o momento da gente colocando a tinta, depois eles fazendo passo a passo, eles mostrando, né? Frente e verso da mão, né? Que deu tudo certo a lavagem, não ficou nenhum local sem ser lavado correto. Aí, agora o depoimento que eu coloquei aqui, eu acabei, na verdade, eu ia fazer um vídeo, depois eu acabei não fazendo por questão de edição, aí eu acabei só relatando aqui a de uma aluna, a nossa aluna Rosângela. A correta lavagem das mãos é de extrema importância. O ato de lavar as mãos, embora simples, evita a transmissão de doenças. Agora foi o nosso aluno André Luiz. Com a lavagem das mãos correta, podemos evitar o surgimento de vírus e bactérias que causam doenças contagiosas. Essa dinâmica que a professora compartilhou conosco através da tinta guache é muito interessante, pois podemos ver aonde estamos falhando na lavagem correta. Resultados alcançados. A partir desta aula, pude observar nos alunos o entendimento relacionado a este ato de que mãos limpas pode evitar a propagação de germes de uma pessoa para outra em toda uma comunidade, desde a sua casa e local de trabalho até instituição como instituição infantis ou hospitais. A reflexão final que a gente pôde observar ali, como uma conclusão, apesar de ser um hábito básico, higienizar as mãos é uma ação importante e deve ser feita de forma correta, pois o vírus e bactérias presentes em toda a parte, principalmente nas mãos, são responsáveis pela transmissão de doenças como, por exemplo, resfriado, herpes, conjuntivite, diarreia, entre outros, causado por falta da higiene. No caso, a lavagem da mão, às vezes a gente comentando, não é uma forma tão básica, tão fácil, mas a não correta, né, forma da higienização se torna um meio de transmissão mais fácil, né, no contato ali do dia a dia. E é isso aí, a nossa apresentação. Agora, a Alexandra, a Ironize e a Eli, vocês podem apresentar hoje, daí rapidinho, porque eu tô vendo aqui, se ficar todo mundo para semana que vem, não vai dar tempo. Hoje só que nós tivemos um tempo maior, né? Tivemos só 3 apresentações, já está dando horário, já o pessoal da minha outra turma já está entrando, mas nem que eu atrase um pouquinho com eles, daí pode ser? Pode ser. Vai lá. Você que sabe, que for melhor para você. Alexandra, então, agora? Eu abri lá do Classroom. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo sim. Então, bem rapidinho. Então, como eu estou no núcleo, então o meu não foi feito em escola, com alunos, né? Vai ser um pouquinho diferente. Então, eu fiz com os coordenadores de curso, e então eu escolhi sobre a observação de sala de aula, auxiliar ali o objetivo, auxiliar os coordenadores de curso técnicos na ação da observação de sala de aula. Então, como que foi? Nós fizemos uma reunião no NRE, com os coordenadores, com todos os coordenadores de curso, e nós falamos sobre essa ação da observação de sala de aula. Não que eles já estejam até praticando essa ação, mas como logo vai iniciar, então nós já aproveitamos uma reunião e conversamos com eles sobre essa observação. E houve uma coordenadora que estava com problema com o professor, porque ele não tinha o conhecimento da sala de aula. Então, eu aproveitei toda essa situação para fazer o meu relato de implementação. Então, eu conversei com essa professora,
Foi falado, né, perdão, na reunião, tudo sobre a importância da observação de sala de aula, na contribuição para o professor, na contribuição das aulas, no uso das metodologias ativas, enfim, tudo isso voltado para a educação profissional. Como já havia esse relato dessa coordenadora, desse problema que ela estava tendo com esse professor, das aulas, alunos reclamando, enfim, então eu sugeri a ela que ela utilizasse a metodologia da aula invertida, da aula inversa, ou seja, ela combinou com o professor, ela deu a aula no lugar dele e ele ficou observando a aula e ela aplicando, ou seja, usando todas as metodologias, usando toda a pedagogia necessária dentro da sala de aula, e esse professor observando. Então, deu muito certo. Essas fotos aqui foi do dia da reunião, que nós fizemos com os coordenadores no NRE, tá? Então, deu muito certo, porque o professor, observando a coordenadora, ele teve a noção de espaço ali da sala de aula, porque ele ficava muito sentado, do quanto que ele tinha que ter mais ação com os alunos, conversar mais com os alunos, instigá-los a falar, instigá-los na participação da aula. E o resultado disso tudo, né, depois do que a coordenadora passou para mim, é que o professor se tornou outra pessoa, ou seja, outro profissional. Ele passou a trazer mais atividades para a aula dele, mais instrumentos para chamar a atenção do aluno para a aula dele. Ele passou até a utilizar mais o laboratório de informática com esses alunos, ou seja, tecnologia. Então, ele viu que não era somente ele ali sentado e falando com os alunos, né? Ele teve a noção do que era realmente uma sala de aula, do trabalho com adolescentes, então foi muito importante depois disso tudo. O feedback foi satisfatório, o professor aceitou, a coordenadora conversou com ele, o professor aceitou, e até hoje ele ainda à procura. Eu achei muito bonitinho que ela, volta e meia, ela me fala ainda que ele à procura, ele pede para que ela vá assistir às aulas dele, falou, olha, hoje eu vou fazer algo diferente, você pode assistir minha aula? Então, é algo assim, que ele teve a noção do quanto que foi importante que alguém observasse a aula dele, e passasse para ele depois todas as informações necessárias para que ele melhorasse a aula dele, para que melhorasse para o aluno, resultando no aprendizado do aluno, resultando numa aula mais prazerosa, mais atrativa, dinâmica, e os alunos pararam de reclamar. Isso foi muito importante também, né? E a reflexão final, esse trabalho com os coordenadores foi muito importante para o meu desenvolvimento enquanto técnica pedagógica, em poder sentir que podemos contribuir no auxílio com os professores para poderem desempenhar melhor o seu papel como professor, repassando todo o conhecimento necessário para os alunos em sua formação profissional. Então, foi isso. Bem rapidão, né? Mas senão não dá tempo de todo mundo apresentar. Ironi e Ziélio, vocês querem apresentar hoje? Posso apresentar, só que eu, como falei no começo, não tem slide, né? Sim. Então, qual que é o foco do plano de ação? A gente construiu meio que juntos o plano de ação, mas na parte da implementação, cada um seguiu uma linha. Aqui em Ponta Grossa, a gente tomou a linha do tema da empregabilidade, mas nós iniciamos o plano de ação, eu iniciei o plano de ação a partir da visibilidade que eu tive da fragilidade de conhecimento, de atribuições dos coordenadores quando a gente foi visitar as escolas. A gente teve um cronograma de visita às escolas, primeiro nos municípios, vamos fazer ainda aqui em Ponta Grossa, e à medida que a gente toma conhecimento, de contato com os coordenadores, a gente vê que eles são frágeis ainda na questão de muitos assuntos pertinentes à função deles e até mesmo aos conhecimentos gerais da educação profissional. Então, partindo desse princípio e combinando com a oficina que a própria CED fez com os coordenadores a respeito da empregabilidade, nós optamos por fazer uma oficina um pouco mais complexa com os nossos coordenadores. Tivemos a primeira parte, que foi a presencial, e vamos ter também a online, para quem não pôde fazer a presencial. Nós optamos por dividir em 3 temas a nossa oficina. Primeiro, trabalhar com o histórico da educação profissional, que muitos desconhecem, e à medida que eles desconhecem, eles até acabam utilizando, por muitas vezes, erroneamente,
os termos que nós devemos utilizar no dia a dia do nosso trabalho dentro da educação profissional. Partindo disso, trabalhamos com os itinerários formativos para até compreender melhor, né, a aplicação da educação profissional no estado do Paraná hoje em dia. Depois disso, fizemos dinâmicas para que eles colocassem para nós como está a nossa comunicação hoje em dia, para ver se está mais assertiva, menos assertiva, e até mesmo para ver como eles se colocam enquanto coordenador de curso. E depois, para finalizar, nós colocamos uma outra dinâmica para ver como que eles se veem enquanto coordenador de curso, né? Para eles se definirem em uma frase, em uma palavra, quais são as atribuições da coordenação de curso e como eles se veem enquanto coordenador de curso. E a partir dessas definições, a gente começou a trabalhar as próprias definições, as próprias atribuições de curso dentro das legislações impostas pela nossa mantenedora, né? E a partir daí, trabalhamos as próprias normativas que também fazem parte do nosso dia a dia do trabalho. E muitos deles, né, para nossa surpresa, eles desconheciam a legislação que faz parte do nosso trabalho, desde o dia em que eles pegam a aula, que eles pegam a função e até o próprio trabalho do dia a dia, né? E depois, assim, a gente fez um forms para eles, para ver se eles queriam uma segunda parte da oficina, quais outros temas que eles queriam para a próxima oficina. E é claro que todo mundo quer, porque a oficina, assim, ela foi bem dinâmica, ela foi num pouco período de tempo, para muito conteúdo, e graças a Deus, assim, foi muito positiva a oficina, né, porque foi muito construtiva para o trabalho, assim, dos coordenadores que estavam presentes, coordenadores de curso, porque ali foi dada muita informação que é disponibilizada para todo mundo, não só pelo núcleo, mas pela própria CED, que a direção também deveria estar disponibilizando, e muitas vezes não chegam até eles, e ali a gente repassou, assim, de uma forma muito clara, e que com certeza vai fazer a diferença agora no trabalho do dia a dia deles, ainda mais que a CED, o foco da CED esse ano é o trabalho mais próximo do coordenador de curso, e com isso nós, enquanto núcleo, também fica o nosso trabalho mais próximo enquanto coordenador de curso, né? Então, ali depois, quando for passar para você lá o relato, né, a gente coloca ali, vou colocar, né, os relatos dos coordenadores que participaram, qual foi a experiência deles, né, porque foi assim, uma coisa bastante gratificante, que nem a gente, enquanto núcleo, a gente realmente esperava ter esse retorno, essa devolutiva positiva, assim, dos nossos coordenadores. Então, seria isso. Obrigada, Gisele. A Ironi quer apresentar, Ironi? Eu gosto, se der tempo, sim, prof. Eu já aproveito. Não, nem que atrase um pouquinho lá, porque senão depois, semana que vem, não vai dar tempo. Então, a ideia de trabalhar com a empregabilidade é porque, assim, hoje, no nosso trabalho, está sendo um dos focos principais é a questão da empregabilidade, junto com os coordenadores. Então, nós organizamos um plano de ação, que nem a Gisele falou, cada um com as suas particularidades, suas realidades do núcleo, então a gente fez uma organização um pouquinho diferente na hora de fazer o processo de implementação. A ideia do plano de ação era a mesma, mas com algumas particularidades conforme cada núcleo. Nós também trabalhamos naquele dia vários itens, mas eu foquei na empregabilidade e vou apresentar a parte da empregabilidade que já estava dentro do plano de ação, tá? Então, nós trabalhamos o jovem aprendiz e o estágio remunerado. Nossos objetivos eram orientar os coordenadores sobre as diferenças que existem em relação ao programa menor aprendiz e estágio remunerado. Nós temos uma variação muito grande em relação ao tempo de trabalho dos coordenadores na função de coordenador de curso. Então, nós temos um grande número que entraram esse ano, e alguns que são do ano passado, e uns 30% que já vêm há tempo sendo coordenador. Mas eles vinham num ritmo diferente do que este ano a atuação do departamento e de nós, dos setores da educação profissional, junto aos coordenadores, tá?
Então, a gente também estimulou os coordenadores a realizar, a ideia nossa era estimular os coordenadores a realizar as articulações com as instituições públicas e privadas, e também esclarecer os coordenadores a necessidade de informar as empresas concedentes em relação à legislação dos estágios obrigatórios e não obrigatórios. A ideia inicial era que nós fizéssemos uma formação, os próprios núcleos fizessem a formação para os coordenadores. Quando a gente teve essa apresentação da empregabilidade em Curitiba no nosso curso, Francisco Beltrão entendeu que nós precisávamos de um apoio, nós não tínhamos todo esse conhecimento para trabalhar a empregabilidade. Então, nós fizemos, participamos, os nossos coordenadores participaram de 3 formações, 2 durante o dia, no dia 30/3 e no dia 4/4, e uma que foi não nessa quinta-feira, foi na quinta-feira passada à noite, que era para os coordenadores do noturno, tá? E a gente percebeu que também os nossos coordenadores tinham poucas informações em relação à empregabilidade. Então, pensando nos resultados esperados, eu acho que a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, a gente trouxe conhecimento para os nossos coordenadores, através dessas oficinas, e a intenção na sequência das oficinas, foi fazer uma reunião com eles para a gente fazer o alinhamento de quais seriam os próximos passos. Então, na quarta passada, nós fizemos uma oficina, eu e a Sônia, em que eu falei sobre a empregabilidade, mas resgatando o que tinha sido trabalhado, se tinha ficado claro as funções, e depois quais seriam as novas, vamos dizer, tudo que eles teriam que fazer, todos os alinhamentos que eles teriam que fazer em relação à empregabilidade, né, depois das nossas reuniões de formação para frente. Daí, como que a gente vai fazer uma avaliação dos resultados esperados? Além de, eu não peguei ainda os depoimentos, então eu vou pedir para eles colocarem como que foi a esse trabalho, né? Então, amanhã eu já vou pedir para eles fazer, se alguém se propõe a fazer um depoimento, para mim depois compartilhar com vocês, mas também durante as visitas, para verificar se ficou claro e também verificando quais ações que eles já estão realizando daquilo que nós combinamos na última reunião dos alinhamentos, quais que eles estão fazendo. Então, ele começou, mas, professora, ele não terminou, e ele vai continuar, porque não é uma ação que iniciou e teve fim. Ele iniciou, ele teve um meio, que foi esses alinhamentos, e agora a gente vai verificar, né, como que está sendo o trabalho. Como a gente tem 18 escolas que ofertam educação profissional, a intenção é fazer essa visita e verificar como que eles estão fazendo as ações que nós propomos, se eles estão ou não executando, né? Acho que era mais ou menos isso, prof. Isso mesmo. Então, só para eu terminar rapidinho aqui, que a outra turma está esperando, então vamos só, ali eu já tinha deixado para vocês, tem as 2 figurinhas, tá? Vamos tirar a nossa foto, tá? E daí, boa semana para vocês, até semana que vem. Até. Bom, tchau, tchau, pessoal. Boa semana, bom feriado. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau, professora. Ô, Maristela, fiquei com saudade de vocês. Nós também sentimos tua falta. Não conseguimos mais conversar. Sim, mas está tão corrido, né, Ironi? Vamos ter que se programar para fazer outras ações juntas. Sim, ainda mais agora ali, ó, você está no núcleo, dá para fazer umas coisas bem bacanas. Vem uma hora aqui com a gente. Se a gente puder, a gente vai. Sim, vem a hora que puder, vem para cá. Tá joia, um abraço. Outro. Vamos responder ali que ninguém respondeu.
Esperem, não ainda. Vamos sair que nós não fizemos a presença. Que Samsung que é esse? Só para mim perguntar aqui como é que tira print. Acho que é o 21. Sim, sendo que você precisa fazer nada. Essa história hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é o vídeo de só a captura de tela ou como tirar o print no Samsung Galaxy S20 Edition, né? Bom, a primeira delas é a mais básica de todas, né? Você tem o botão que desliga, volume menos, né? E você toca os dois, ó, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo a gente toca os dois aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Ele já tira. Ele vibra, né? Esse aqui você pode configurar também para vibrar novamente, ó. Ao mesmo tempo. Oi, Alisson. Boa noite. Tudo bem, meninos? Então. Escuta aí o digital.